Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então às nossas aulas, falarei sobre, ainda no item 1 do digital, o tema supremacia das constituições e poder constituinte. As constituições, como dito nas aulas anteriores, elas surgiram aí durante no período do fim da Idade Média, né, a partir da Revolução Francesa e Revolução Americana, em que tínhamos aí na Idade Moderna, né, nesse período da Idade Moderna, os reis absolutistas, em que dizia-se que o rei era escolhido, né, por Deus para governar e que, portanto, ele teria o poder absoluto ali em todas as áreas, ali, inclusive se quisesse tirar a vida das pessoas. Por conta disso aí, ao longo do período da Idade Moderna, aconteceram inúmeras injustiças e arbitrariedades aí, como era de se esperar, porque sempre que o poder fica na mão de uma pessoa somente, a chance de que vire um governo de tirania é praticamente certa, né? Então, surgiu a figura, então, das Constituições Federais, né? A Constituição, então, como dito na aula anterior, ela foi pensada como uma lei, uma lei maior, uma lei que em que deveria principalmente serem resguardados os direitos, os fundamentais das pessoas, aqueles direitos mínimos, né, para uma vida digna, uma vida em paz ali, como o próprio direito à vida, o direito à liberdade, e a partir de então todos, inclusive os reis, passaram a ser submetidos aí gradativamente ali os países da Europa, né? E também aqui da América começaram gradativamente a substituir aí governos tirânicos, governos ditatoriais por governos constitucionais, né? Então, a Constituição, então, a partir do momento que foram surgindo as constituições aí, notadamente a Constituição dos Estados Unidos, depois foram outras do México, a brasileira, né? Todos os governos, tanto da Europa quanto aqui dos Estados Unidos, aqui da América, né? O governo passou então da mão de uma pessoa, de uma monarquia absolutista, para o povo, né? Então surgiu a figura da república, que já existia na época da Grécia Antiga, né, em Atenas, mas a república que significa res pública, coisa pública, né? Então o governo do povo. E o povo então passou a escolher os seus representantes, que são os parlamentares, né, para formularem as leis ali, e surgiu então o Estado democrático de direito, o Estado em que democraticamente os parlamentares são escolhidos e eles elaboram as leis e todos, inclusive eles mesmos parlamentares, se submetem a essas leis aí, porque em última análise essas leis são feitas pelo povo, né? De forma indireta por seus parlamentares ou até mesmo de forma direta. Nós podemos, por exemplo, por iniciativa popular de lei, o povo fazer um projeto de lei, tá? Isso aí falaremos mais adiante. Mas então a lei principal, a lei maior de um país é a Constituição Federal. São as Constituições Federais, principalmente porque elas limitam o poder do Estado, o poder do governante, né? Na Europa, como no mundo que se chama aí o Antigo Mundo, né? O Antigo Mundo na Europa optou-se por uma questão histórica os países como Bélgica, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, que terem reis, né? Ainda mantém a figura do rei. Só que esse rei ele é limitado pelas constituições, né? Que foram feitas ali pelos parlamentares. Então lá nós temos então umas repúblicas monarquistas, né? Tem a monarquia, mas é uma república porque é o povo que manda, na verdade, através das leis da Constituição Federal. E aqui nos países do Novo Mundo aí, dentre eles o Brasil, optou-se aí seguindo aí o exemplo dos Estados Unidos aí em repúblicas presidencialistas, né? Independentemente de ser uma república presidencialista, uma república monarquista, tanto faz ser um rei ou um presidente, todos são submetidos à Constituição, principalmente na questão da garantia dos direitos fundamentais, que é o grande, digamos assim, a principal missão aí das Constituições Federais é garantir os direitos fundamentais das pessoas. E como é uma
como eu disse aqui, surgiram as repúblicas, né? O governo do povo. Consequentemente, essas constituições têm a grande missão aí de garantir uma vida digna para todos os integrantes dessa comunidade, desse povo, desse país. Tá? Então, o povo escolhe seus representantes e seus representantes devem lutar por esse povo aí, para que esse povo tenha uma vida equilibrada, que não existam castas muito privilegiadas dentro dos países, tá? Para que não tenha muita desigualdade, né? Que é o princípio da igualdade, um deles que nós conversamos na primeira aula. Tá? Com base nisso, materialmente falando, as constituições, por tratarem dos temas mais importantes do país, que são a organização do país mesmo, né? do Estado, através da sua divisão de poderes, organização político-administrativa e garantia de direitos fundamentais, as constituições, por terem esses temas mais relevantes, elas acabam sendo os documentos mais importantes, as leis mais importantes de um país. Esse é no aspecto material. No aspecto formal, as constituições, como eu disse na aula passada, as constituições, elas são, em regra, elas são rígidas. O que significa isso? Que elas têm um procedimento mais dificultoso para serem alteradas. No caso do Brasil, tem que passar em 2 turnos, né? Por 3/5. 2 passa 2 vezes no Senado, 2 vezes na Câmara, e tem que ter maioria qualificada, que se chama 3/5 dos deputados e senadores devem aprovar as emendas constitucionais. Então, é muito mais difícil tu alterar uma Constituição. E por ser muito difícil alterar uma Constituição, além das Constituições tratarem desses temas importantíssimos, né, como as liberdades das pessoas, o direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança, elas acabam ficando no topo do ordenamento jurídico. A Constituição ela tem supremacia sobre as demais leis. Tá bom? Essa questão da supremacia ela foi, digamos assim, tratada de uma forma muito acertada por um jurista chamado Hans Kelsen, tá? Que ele tem um livro chamado Teoria Pura do Direito, em que ele criou essa teoria, então, das constituições no topo da cadeia das normas, e com base nisso todas as demais constituições, todas as demais leis e atos normativos, como portarias, decretos, devem ter uma harmonia com a Constituição, sob pena de declaração de inconstitucionalidade, né? Então, quando alguma norma, eu vou dar um exemplo bem prático que é da vida real, tá? Já existiu um município em que existia uma norma que previa que dentro dos limites do município não precisaria capacete para andar de moto, por exemplo. Tá? A nossa Constituição Federal ela tem um artigo lá, o artigo 22, que fala que é competência exclusiva da União legislar sobre trânsito e transportes. Exclusivo. Então não pode nem município nem estado legislar sobre trânsito. Por exemplo, dizer que não precisa capacete para andar na cidade. Consequentemente, essa norma é inconstitucional. Perceberam? Se ela é... a Constituição determinou que somente a União pudesse legislar sobre trânsito, para que tenha uniformidade em todo o território nacional, a legislação de trânsito, não poderia o município fazer isso. Quando esse tipo de coisa acontece, que é uma inconstitucionalidade, qualquer juiz, aí já entrando no segundo tópico, que é controle de constitucionalidade, porque a Constituição, se ela está no topo, cabe ao Poder Judiciário manter as demais leis e normas infralegais de acordo com a Constituição Federal. Então, qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Tá? Então, se, por exemplo, de forma que a gente chama controle difuso, tá? Controle difuso. Então, um cidadão lá que trabalha 8 horas diárias, nossa Constituição Federal diz lá que o limite é 8 horas por dia de trabalho, tá? E também a nossa Constituição fala como direito social no salário mínimo, ninguém receberá menos que o salário mínimo. Aí uma lei lá diz assim, ou até mesmo um ato normativo, nós vamos falar uma lei, que o cidadão vai trabalhar 8 horas por dia, uma lei estadual faz conta,
e receberá aí meio salário mínimo. Tá? Qualquer pessoa prejudicada por conta dessa lei, perceberam que ela é completamente inconstitucional, né? Porque ela está falando menos do que a Constituição prevê como garantia trabalhista. Porque os direitos que estão na Constituição, eles são o mínimo indispensável para uma vida digna para as pessoas. Os direitos fundamentais. O mínimo. Abaixo disso não pode. Tá? Então qualquer cidadão pode ingressar com uma ação judicial, através do controle difuso de constitucionalidade, e o juiz declarará certamente inconstitucional essa lei aí que diga, por exemplo, que a pessoa receberá menos do que o salário mínimo para trabalhar 8 horas. Isso chama controle difuso, então qualquer do povo pode, tá? E essa decisão judicial, ela valerá somente para esta pessoa, tá? E a partir daquele momento, que chama efeito ex nunc, dali para frente. Então, outras pessoas precisarão ingressar com uma ações individuais, para também valerem o seu direito de receber o salário mínimo, tá? Ex nunc, dali para frente. E uma outra espécie de controle de constitucionalidade se chama controle de constitucionalidade abstrato ou controle concentrado de constitucionalidade. Então, o primeiro foi controle difuso, né? Que é o controle individual, que as pessoas ingressam com ações individuais, isso só valem para elas. E o segundo é o controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade. Esse controle só acontece perante o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal. Basicamente, o Supremo, ele é lembra dessa frase, ele é o guardião da Constituição Federal. Ele analisa processos que tenham a ver com a Constituição Federal sempre, tá? Com alguma suposta ataque à Constituição Federal. No controle concentrado de constitucionalidade, ou controle abstrato, né, o STF, então, julga e declara a inconstitucionalidade de uma lei, por exemplo, para todo o país. Tá? Uma lei que seja inconstitucional é declarada para todo o país. E o efeito dessa declaração de inconstitucionalidade retroage. Então ele é ex tunc, que se chama. O T de tunc, de retroagir, tá? Para facilitar, assim, um método para facilitar o aprendizado. Então ela retroage. Só que nós, do povo, nós não podemos ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ou as ações de inconstitucionalidade, né, que tem mais de uma. Tem um rol taxativo de legitimados a ingressarem com essa ação direta de constitucionalidade. Dentre eles, o Procurador-Geral da República. Tá? Então, citando com esse exemplo, o Procurador-Geral da República ingressa com uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a inconstitucionalidade dessa lei estadual, que eu citei como exemplo, né? Dessa lei estadual que diz que, um exemplo abstrato, tá, pessoal? Só para facilitar o entendimento, que as pessoas trabalharão 8 horas por dia e ganharão meio salário mínimo. Nesse caso, se o Procurador da República Geral da República ingressa com essa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo declara inconstitucionalidade, declarará com certeza, declararia, né, se existisse essa lei, a inconstitucionalidade dessa lei estadual. Consequentemente, a decisão do STF valeria para todo mundo, não seria com efeito individual, seria para todo o país, para aquele estado, e não só para aquele estado. Qualquer lei, se tivesse uma lei em qualquer lugar do Brasil semelhante àquela, ela seria automaticamente inconstitucional. E com efeito retroativo, significa que se alguém recebeu meio salário mínimo para trabalhar 8 horas por dia durante tanto tempo lá, sei lá, 2, 3 anos, a vida inteira dele que ele trabalhou, retroage até o momento em que foi publicada aquela norma lá que criou o meio salário mínimo para 8 horas. Então as pessoas conseguiriam receber para trás, todo o valor para trás, todo mundo. Todos os brasileiros, chama efeito erga omnes, esse efeito, tá? Então é isso, pessoal, de forma bem resumida é isso. Resumindo, então, supremacia da Constituição Federal, de fato, na matéria, por tratar dos temas mais importantes do país, tá? E, formalmente falando, ela ser mais difícil ser alterada, porque a nossa Constituição é uma Constituição rígida, inclusive ela tem aspectos que não podem ser alterados de forma alguma, tá? Que são as cláusulas pétreas que a gente chama.
E com base nisso, por ela estar na supremacia, no topo do ordenamento jurídico, qualquer norma que esteja abaixo dela, que todas estarão abaixo dela, consequentemente, se forem inconstitucionais, cabe ao Poder Judiciário, ou de forma difusa, que é o juiz individual, né, o juiz da tua cidade, aí, do teu fórum, tá, declarar inconstitucional para ti, de forma difusa, com ação individual, ou de forma abstrata, tá? O difusa também pode ser chamado de concreto, tá? Difuso ou concreto, ou de forma abstrata ou concentrada, na segunda hipótese, no Supremo Tribunal Federal, através das declarações de inconstitucionalidade, lá no STF, como ação, a exemplo da ação direta de inconstitucionalidade, tá, pessoal? É isso, forte abraço aí e até a próxima aula.